Só um instantinho de iniciar. Ok. Boa noite a todos os colegas, participantes do nosso grupo de pesquisa. Estamos aqui hoje, então, reunidos para o nosso quarto colóquio de Educação e Cidadania, que é promovido pelo Grupo de Estudos, Pesquisa, Educação e Epistemologia das Ciências e Suas Linguagens. Um grupo com pesquisadores multicamp, participação de técnicos, docentes e estudantes. E hoje, então, nós vamos ter a palestra com o professor doutor Matheus Romanini. E ele vai tratar, então, o título da palestra de hoje é Análise e Diagnóstico das Instituições Públicas de Saúde no CIF, Associativismo e Ação Coletiva, Saraula e Política na Escola. O professor Matheus Romanini, ele possui bacharelado em Ciências Sociais e licenciatura em Filosofia, mestrado em Filosofia e doutorado em Filosofia. Toda a sua formação foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, o professor é docente com dedicação exclusiva no Instituto Federal do Paraná, campus avançado de Barracão. O professor Matheus terá 30 minutos para apresentar os temas escolhidos por ele. As perguntas podem ser feitas no chat ou ao final da apresentação do professor Matheus também pode abrir o microfone quem se sentir à vontade para fazer os seus questionamentos ou alguns comentários que acharem necessário, tá bom? Seja muito bem-vindo, professor Matheus. Fique à vontade, então. Obrigado, Denison. Eu queria agradecer principalmente a todo mundo que colaborou, né, para fazer com que esse evento ocorresse, agradecer pelo espaço que foi colocado aqui, que foi disponibilizado aqui, né. E quando surgiu a ideia de participar desse colóquio, eu fiquei meio assim pensando, o que eu vou trabalhar, o que eu vou apresentar, né. E eu pensei em fazer um apanhado geral das minhas experiências com as atividades, com os projetos de pesquisa e extensão que eu tive desde 2015. Então, para ajudar um pouquinho aqui, eu vou projetar uma apresentação que vamos ver se vai rolar. Eu sempre apanho um pouco para essas projeções, né? Vamos ver aqui, ó. Apresentação. Deixa eu abrir uma outra página. Então, o que eu pretendo apresentar hoje de modo muito geral, né, gente? São as minhas experiências com pesquisa e extensão no IFPR, mais especificamente no campus avançado Barracão, né? Do qual o professor Marcos Borer já esteve presente aqui, inclusive um dos projetos que eu vou apresentar aqui, tem até uma foto dele, né, que eu trouxe aqui para ele relembrar de um momento de cantoria com os alunos lá. E eu vou colocar aqui a projeção e eu vou pedir para vocês se vocês estão enxergando ou não, porque provavelmente eu não vou ver aqui, tá? Tá aparecendo a apresentação aí para vocês? Tá aparecendo, Matheus, tá bem boa. Tá, beleza, então. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Sumiu um negócio aqui agora. Sumiu a coisa aqui agora. Eu já tinha deixado pronto para adiantar isso aqui, mas não... Sempre me atrapalho com essa... Então, pessoal, só para começar, então, a nossa conversa aqui, tá? Desde 2015 até agora, eu trabalhei em 4 projetos, 2... que foram de 2015 a 2016, que era no período que eu ainda estava trabalhando com a minha tese de doutorado, e eu sempre tentei trabalhar com estudantes nesses meus projetos que eu desenvolvi ao longo desse período, tá? Por que eu tentei... agora apareceu. Por que eu sempre tentei envolver os estudantes nessas atividades, né? Porque o tripé que rege, né, digamos assim, as nossas atividades acadêmicas no IFPR é ensino, pesquisa e extensão. E, na minha concepção dessa relação toda que a gente tem no IFPR,
o aluno tem que ser o centro desse processo. Afinal de contas, a gente não tem aprendizagem se não houver o professor, algo a ser ensinado, ou algo a ser estudado, e o estudante, né? Então, eu enxergo dessa forma a participação dos estudantes nesses projetos e nessas atividades, né? Então, gente, o meu primeiro projeto que eu trabalhei aqui no IFPR, que foi concomitante ao que saiu o texto que saiu no livro, né, foi um projeto que era intitulado Agentes Sociais e Promoção da Ação Coletiva. Estudo de associações civis no município do Consórcio Intermunicipal da Fronteira. Esse projeto foi de 2015 a 2016 e eu tive diversos problemas com esse projeto. O primeiro deles, eu estava acostumado a trabalhar com pesquisa em filosofia, ou seja, com uma pesquisa puramente teórica e conceitual. Inclusive, estava escrevendo minha tese de doutorado na época e resolvi fazer um trabalho mais prático voltado às ciências sociais, que é o meu curso de bacharelado, foi o primeiro curso que eu fiz. E resolvi retomar um pouco essa ideia e principalmente focando num aspecto que me interessa muito, que é o tema da ação coletiva, certo? Então, esse projeto, ele tinha como principal objetivo identificar associações de moradores nos municípios de Barracão e Dionísio Cerqueira, talvez até Bom Jesus do Sul, mas a gente vai começar com Barracão e Dionísio Cerqueira, e identificando essas associações, pesquisar sobre como ocorreria ou como ocorre a mobilização da ação coletiva nessas associações de moradores, né? O problema que eu enfrentei aqui era algo que, sinceramente, eu não esperava, porque até onde eu tinha pesquisado e visto, os dados deveriam ser públicos a respeito dessas associações, né? Foi que, ao ir para os cartórios, para tentar buscar os registros dessas associações, nenhum cartório disponibilizava esses dados. Nenhum cartório disponibilizava esses dados. Então, o que ocorreu aí? Eu tive que ir para o fórum de Dionísio Cerqueira, fiz um pedido ao fórum. Esse pedido demorou meses para retornar e dizer que eu deveria ir para o cartório, pedir para o cartório fazer um documento, para daí eu levar para o fórum. E nesse meio tempo, como era calouro como professor até 2015, comecei a trabalhar como professor em 2015 mesmo, quando entrei no concurso aqui, e era a minha primeira experiência numa instituição de ensino, eu estava preocupado em apresentar serviço, em apresentar os relatórios e tudo mais. E o que eu ia apresentar nos relatórios que eram solicitados, né? Então, a gente partiu para uma abordagem mais teórica mesmo. Aí eu fui mais para o lado do que eu já estava mais acostumado a trabalhar, e começamos a trabalhar a relação principalmente do problema da ação coletiva e como tentar resolver esse problema. Dessa discussão e desse trabalho todo que surgiu, do qual nesse projeto participou o professor Reginaldo Teixeira Pérez, do curso de Ciências Sociais, lá da UFSM, saiu a discussão aqui, a gente conversou bastante, fizemos várias reuniões, a aluna, a Karen, que era bolsista PEBIS também, né, ela fazia leituras, a gente fazia leituras semanais, discutia semanalmente a respeito de sobre os conceitos que a gente estava trabalhando. Foi um trabalho bastante rico, e desse trabalho saiu esse artigo que eu coloquei a imagem aqui, para caso alguém se interessar, né, e tiver interesse em dar uma olhada, né, que é sobre o papel do associativismo na solvência do dilema da ação coletiva. Qual seria esse dilema, né? Os indivíduos, quando a sua ação não vai impactar de forma tão decisiva nos resultados que a ação coletiva vai alcançar, ele simplesmente resolve não participar, que é o problema do carona, principalmente, que é conhecido como o problema do carona, que o Mancur Olson coloca. Então, como resolver esse problema? Porque essa não participação muitas vezes acaba se tornando ampla demais, e os movimentos coletivos, né, para buscar bens coletivos, eles acabam enfraquecendo e não alcançando os resultados que eles desejam, que eles almejam, né? Então, a ideia do artigo é mais ou menos trabalhar isso, assim, como tentar, através do associativismo, resolver esse problema do dilema da ação coletiva.
Nesse mesmo período, tá, pessoal? Nesse mesmo período, eu trabalhei também com o projeto Análise e Diagnóstico das Instituições Sociais Públicas no Consórcio Intermunicipal da Fronteira, né? Desse projeto saiu o capítulo para o livro Saberes Docentes, tá? Que eu tinha até marcado hoje aqui, que começa lá na página 153 do livro, né? Nesse capítulo aqui, e que foi o foco da pesquisa depois, né, a gente focou principalmente nas instituições de saúde no Consórcio Intermunicipal da Fronteira. A ideia principal do artigo era fomentar um espírito investigativo e fomentar a vontade de pesquisar a respeito dessas instituições e conhecer essas instituições no Consórcio Intermunicipal da Fronteira, nos municípios do Consórcio Intermunicipal da Fronteira. Mas instigar essa pesquisa, o objetivo principal era instigar que os alunos começassem a se interessar por pesquisa. Tá? Obviamente, a gente esperava alguns objetivos do projeto também, era o de divulgar esses resultados que a gente alcançou, né, esses resultados, esses dados que a gente coletou, e a publicação desses dados acabou ocorrendo no livro aqui. Eu quero fazer a doação da minha cota de livros aqui para as escolas, até para a Secretaria de Saúde, para mostrar que tem um capítulo falando a respeito das instituições de saúde aqui, que pode ter algum dado que é interessante para eles. Às vezes eu me pergunto, e isso é uma autocrítica que eu faço ao meu trabalho como coordenador do projeto, eu deveria ter buscado de forma mais próxima esse contato com a Secretaria de Saúde, buscar divulgar de forma mais abrangente no município esses dados, né, que agora já estão ultrapassados, porque há mais postos de saúde, o hospital já não é mais dos municípios, né? Ele foi terceirizado. Então já tem uma série de dados diferentes, mas que essa pesquisa ela permite já que se tenha um chão para partir e ver o que mudou e o que não mudou de 2016 para cá. Como a gente fez essa pesquisa? Como a gente tentou desenvolver essa pesquisa? Como o foco era tentar instigar os estudantes a participar, e aqui a gente teve a participação ao longo desse período aqui de 2 bolsistas PEBIs, uma em 2015 e uma em 2016, e mais uma aluna que era voluntária, que era a Patrícia, que era voluntária, daí depois ela saiu do campus e acabou saindo do projeto também. A gente tentou partir das dúvidas que elas tinham, principalmente, das dúvidas que elas tinham e as dúvidas que elas traziam de casa a respeito do que elas gostariam de saber a respeito dessas instituições públicas de saúde. Como, por exemplo, quais tipos de tratamento são feitos o que tipo de atendimento, né, é feito nos postos de saúde no hospital, que tipo de cirurgias são feitas, como é o funcionamento ali para os remédios, né, como são distribuídos os medicamentos à população. Então, essas perguntas todas que foram feitas ao longo do projeto são perguntas que vieram delas. Então, a gente estudou um pouco de metodologia da pesquisa no começo, nos grupos de no grupo de estudo, né, do projeto, e a partir desses estudos elas começaram a desenvolver esses questionamentos e de que formas a gente poderia conseguir obter dados, obter respostas para responder a esses questionamentos. E a partir disso a gente começou a desenvolver o projeto. Desenvolver as pesquisas, perdão. E a ideia era seguir fazendo o mesmo trabalho com outras instituições, como, por exemplo, as escolas públicas, a relação das escolas com o conselho tutelar, né, como é que ocorre a relação das escolas públicas com o conselho tutelar. A gente chegou a fazer um levantamento das escolas e ver, pegar contatos, e começamos a fazer os contatos, só que, ao final de 2016... as alunas que estavam envolvidas com o trabalho começaram a sair do projeto. E isso não deveria ter me desmotivado, mas acabou me desmotivando, além de outros aspectos pessoais
que não cabem ser colocados, né? Mas eu não estava mais com uma motivação muito alta para seguir com o trabalho, e a gente acabou ficando só com as instituições de saúde, só com as instituições públicas de saúde, que foi o que a gente acabou, os resultados que acabaram aparecendo no livro Saberes Docentes na Pesquisa, Ensino e Extensão. Né? No ano seguinte, devido a essa minha falta de motivação, e aqui a gente tem a fotinho com o professor Marcos, aqui ó, usando o seu... Esqueci o nome, cara, esqueci o nome do acessório, Marcos. Suspensório. O suspensório, com seu suspensório, famoso suspensório lá no campus, né? E então, a partir desse problema que eu estava, falta de motivação, eu comecei a pensar em algo. O que eu poderia fazer para tentar me motivar, fazer um trabalho com os estudantes, trabalhar essa minha motivação pessoal para seguir desenvolvendo trabalhos de pesquisa e extensão, e, ao mesmo tempo, criar um ambiente no campus no qual os estudantes também pudessem se motivar a participar de atividades coletivas, práticas mais que envolvessem mais estudantes, né? A partir desses questionamentos, e especialmente dessa falta de motivação pessoal que eu estava passando, eu resolvi criar o Saraula. Então, o Saraula foi um projeto que durou de 2017 até 2019, tá? O objetivo principal do projeto, ele começou com eu tinha um objetivo mais acadêmico, assim, eu tinha pensado mais no começo, que seria trabalhar questões das ciências humanas através das músicas. Esse objetivo inicial mais acadêmico, a partir do desenvolvimento do projeto e vendo e analisando a forma como os estudantes acabavam se envolvendo com o projeto, esse objetivo acabou ficando um pouco de lado. E o objetivo principal passou, então, a ser a criação e a manutenção, né, de um ambiente que estimulasse práticas musicais no campus e também propiciar a troca de experiência entre os alunos. E minha experiência com os alunos, nossas experiências com os alunos, como eu mencionei, o professor Marcos participou do começo ali da implantação do projeto, né? Como isso se deu, né? Como isso se deu? A gente fazia reuniões semanais, nas quais a gente conversava bastante sobre o que a gente podia fazer, locais que a gente poderia apresentar, as coisas que a gente estava preparando ali. A gente fazia alguns grupos, por vezes a gente fazia alguns grupos de discussão, tentando relacionar as músicas que a gente estava trabalhando com os conteúdos, mas tudo de forma muito informal. A ideia principal do projeto era sair da formalidade do ensino obrigatório ali que a gente tinha pela manhã e trabalhar essas coisas da forma mais informal possível, quase como se fosse uma conversa entre amigos num bar, assim. Então a coisa... E funcionou de uma forma bem interessante durante esse período de tempo. Ao longo do projeto, passaram pelo projeto cerca de 40 alunos, passaram pelo projeto, alguns se mantiveram do início ao fim, de 8 a 10 alunos se mantiveram do início ao fim, o restante foi sempre... tinha muitos alunos que entravam, cada ano tinha a inscrição para entrar no projeto, então muitos alunos entravam, e tinha 2 grupos de trabalho, já ia esquecer de falar isso, né, que foi uma das principais características. Um dos grupos, haviam alunos e alunas que buscavam aprender a tocar um pouco de violão, passava algumas noções básicas de violão para eles, e o outro grupo eram alunos e alunas que já tinham alguma familiaridade com algum instrumento, e esse grupo acabou formando, digamos, a banda do projeto, né? A gente participou de uma série de eventos, a gente participou aqui na cidade, por exemplo, da abertura do Natal de 2018, a gente participou da festa junina aqui que teve em 2019,
2018, 2019, a gente participou. A gente foi tocar nas escolas, né? Até o Marcos participou de algumas apresentações nas escolas, que a gente levou os alunos lá. Então, houve esse projeto, tinha um forte elemento de integração do Instituto Federal, dos alunos do que faziam parte do projeto e dos docentes que faziam parte do projeto, tinha um forte elemento de integração do Instituto com a comunidade. Então, a ideia do projeto era tentar trabalhar essa questão da música e essa questão de tentar, através da música, desenvolver atividades extra-classe, fora do horário das aulas, para estimular essa participação na sociedade, participar dos eventos na sociedade. Isso, em grande parte, também foi motivado por eu ver que vários alunos simplesmente não participavam muito da vida pública e tudo mais. A gente vê muito, eu pelo menos vi muito disso aqui. Não fiz um levantamento mais adequado a respeito disso, mas conversando com eles, a gente vê que não há uma participação ativa de festas locais. Claro, muitos vão para os bailes e coisas assim, mas tipo eventos festivos, como festa junina, ou então conhecer a realidade de outras escolas, como, por exemplo, a gente foi apresentar como projeto na escola Irineu Bornhausen. 2 anos seguidos a gente foi lá apresentar na Semana da Pessoa com... Acho que era o nome Semana da Pessoa com Deficiência, era o nome do evento. Não me lembro ao certo, eu posso estar enganado, mas eu acho que era esse o nome do evento, que ocorreu em 2 anos seguidos. Nós fomos chamados lá para participar, então eles viram a realidade de outras escolas. Foi algo bem interessante nesse sentido. Até a nossa última apresentação do ano 2019, que foi para fechar o projeto, assim, a gente foi convidado para tocar lá na Escola Novos Horizontes, da PAI, e foi a melhor apresentação que eu já vi os alunos fazendo, assim. A empolgação do público, virou um bailão, foi a coisa mais linda de se ver, assim, né? Eu vendo aquilo, assim, me emocionei pra caramba, assim. Foi muito bom. E aqui eu tenho uma imagem da Bárbara, que foi nossa bolsista PBIS no ano de 2018. O que a gente fez com a Bárbara? Obviamente, uma das ideias do projeto era a gente trabalhar um pouco, pelo menos, de elementos acadêmicos, né? E ela entrou como bolsista e ela trabalhou a relação, ao longo do ano que ela foi bolsista, ela trabalhou a relação entre música e negócios, né? Então, a gente pegou uma bibliografia básica, a gente foi fazendo estudos semanais, e além disso, desse estudo, né, dessas leituras e discussões semanais que a gente tinha, a Bárbara também ela participava das apresentações quando o projeto ia a público, né, participar de eventos e tudo mais. Ela participava fazendo registros, ajudando com a organização dos eventos e tudo. Então foi uma participação bastante ativa dela no projeto. Ela também pegou e tanto ela gostou do tema que ela estudou, que ela utilizou tudo que ela estudou ao longo do ano como bolsista PBIS, ela utilizou para fazer o projeto de TCC e fazer o TCC dela, o trabalho final do curso de técnico em administração. Então eu acredito, e pelo que ela conversou comigo também, ela gostou bastante de participar do projeto. Ela pôde ver coisas e estudar coisas que ela não viu no curso formal ali, né? E isso ajudou ela a ter ideias, por exemplo, para o TCC dela, né? Outra coisa que foi bastante importante com relação ao Saraula, e eu estou me detendo mais no Saraula porque para mim o Saraula foi minha menina dos olhos, assim, até agora, digamos assim, das minhas atividades de pesquisa e extensão no IFPR. A gente conseguiu fazer 2 eventos de revisão para o Enem e para o vestibular aqui na cidade. Isso foi uma coisa importante, por quê? Porque aqui não tem cursinho pré-vestibular. Então a gente conseguiu disponibilizar por 2 anos seguidos, apesar de a gente ter tido uma queda na participação no de 2019, a gente conseguiu organizar, junto com as turmas de formandos do curso curso de administração,
a gente conseguiu organizar esses eventos, nos quais os alunos iam lá apresentar conteúdos relacionados ao que cai no Enem em vestibulares, enquanto a banda tocava algumas paródias, algumas feitas por nós, e aqui entra o caráter de tentar trabalhar de forma harmônica ali o conteúdo, né, as matérias, com a música. A gente trabalhou isso através de algumas paródias, foram poucas, na verdade, eu gostaria de ter feito mais, mas foi uma experiência bastante enriquecedora, assim. E por fim, com o fim do Saraula, como eu não quis manter o projeto porque eu participei do edital de remoção interna aqui do IFPR, estou esperando até agora o processo andar, né? Para não ficar sem trabalhar nenhum projeto, no ano 2020, eu resolvi criar um outro projeto, aproveitando e aqui um projeto de pesquisa, né? Aproveitando que é ano de eleições, então eu resolvi propor o projeto Política na Escola, noções introdutórias sobre a estrutura do Estado. Essa ideia, eu e a Karen, que é minha namorada, né, a gente vive junto há um bom tempo, a gente conversando bastante, assim, daí ela me veio com a ideia, por que não trabalha política na escola? Ela até entrou como colaboradora no projeto, nesse sentido. Então, o objetivo principal do projeto Política na Escola é, através de encontros semanais e de leituras que a gente vai fazendo ao longo do processo de desenvolvimento de materiais, né, é produzir e divulgar materiais informativos sobre conceitos relacionados à estrutura do Estado brasileiro. Por que isso? Porque a gente parte do ponto de vista, né, que para que o cidadão consiga, de forma adequada, escolher seus representantes, participar da vida pública, tem que ter um mínimo de conhecimento sobre como funciona a estrutura do Estado. Esse é o nosso ponto de partida. Então, tendo esse ponto de partida, a gente propõe alguns estudos a respeito de alguns conceitos, de algumas ideias e de funções do Estado brasileiro, né? E a partir desses estudos, a gente faz um trabalho de discussão, brainstorm, joga ideias sobre como a gente poderia apresentar esses conceitos e essas ideias da forma mais clara e informativa possível. Porque não adianta nada a gente ser claro e ser pouco informativo, pelo menos eu penso assim, né? A gente pode ser muito claro, às vezes, apresentando algumas ideias, mas não ser informativo. Então, aí a gente deixa de estar munindo as pessoas de determinados conhecimentos para que elas ajam politicamente de forma mais adequada, né? Então, nesse projeto eu tenho 8 alunos colaboradores. Como eu estou nessa coisa de sai ou não sai, né? Eu acabei não registrando o projeto para concorrer a nenhuma bolsa, nem nada assim, porque eu também não quero dar uma bolsa para o aluno e depois ter que tirar essa bolsa. Eu acho que é uma situação bem complicada isso. Mas, infelizmente, né, a gente só conseguiu fazer esses materiais que eu coloquei na imagem aqui, por enquanto. A gente fez uma trilogia de vídeos falando sobre a República Federativa no Brasil, República Federativa do Brasil, né? E um pequeno videozinho falando das competências privativas de um senador. E esses vídeos, nesse primeiro momento, foram desenvolvidos por mim e não pelos alunos, mas as ideias são todas as ideias que a gente trabalhou ao longo de 2 reuniões que a gente fez no início do ano. Contudo, com a pandemia, a gente não conseguiu, não teve, e a suspensão do calendário acadêmico, a gente não voltou a trabalhar com o projeto, principalmente depois das APNPs, porque eu acabei me envolvendo demais, fazendo conteúdos e preparando vídeos e atividades, e eu não consegui mais dar conta de orientar o projeto até então. E agora, com o RDE, a coisa vai ficar mais difícil ainda, né? Então, o projeto, a princípio, eu vou pedir suspensão do projeto nesse período de isolamento, né? Porque eu não consigo dar conta de fazer todas as atividades de ensino, mais as atividades do projeto.
Mas até o momento a gente teve esses resultados, né? A gente teve esses materiais como resultado. Tem sido bastante gratificante, é muito legal ver os alunos estudando e eles trazendo determinadas perguntas sobre alguns textos. A gente estudou o texto de Ciência Política do Bonavides, alguns textos do Bobbio, a gente deu uma olhada também. Então, eles trazem algum frescor e alguma novidade ali que, às vezes, a gente está acostumado a ler determinados textos e não se pergunta algumas coisas, algumas perguntas que eles fazem, né? Isso tem sido bastante gratificante, assim, ou foi bastante gratificante até o momento que a gente conseguiu trabalhar com o projeto. Então foram esses 4 projetos que eu aprendi, que eu trabalhei ao longo desses 5 anos no IFPR, está chegando no 6º já. Muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço novamente o espaço cedido aqui para apresentar esse apanhado geral. Aqui tem meu e-mail, caso alguém quiser mandar alguma questão, alguma pergunta, né? Ou quiser mesmo alguma informação a respeito de como foi trabalhado, alguma informação mais detalhada sobre como a gente trabalhou nos projetos, eu estou à disposição. Beleza, gente? Muito obrigado, Matheus. Os colegas, então, que nos acompanharam, podem utilizar o chat ou abrir o microfone, pode se sentir à vontade. Enquanto isso, eu tenho um comentário, assim, uma dúvida minha, né, Matheus? É muito perceptível que em todos os seus projetos a participação dos estudantes é importante e o que é mais interessante é que ela é colaborativa, né? Sim. Pelo menos é isso que você demonstrou, eu acho que isso é fundamental. Na tua percepção, de maneira geral, pensando sobre o viés das ciências humanas, quais as colaborações que os estudantes que participam desses projetos adquirem por poder participar no Instituto Federal, né, que são estudantes do Instituto Federal que têm essa chance, essa possibilidade para participar desses projetos? Qual é a sua visão sobre isso? O que eles levam na bagagem deles, né, ao saírem do Instituto? Bom, pelo que eu vejo, assim, eu sempre, como eu já mencionei, né, eu sempre fiz projeto com alunos, tu também salientou isso agora. Uma das coisas que mais me chama a atenção é, primeiro, eles já saem com uma bagagem, e falando de ciências humanas aqui especificamente, né? Em grande medida dá para notar uma espécie de abertura de horizonte, assim. Como assim, né? Como uma abertura de horizonte? Muitas questões que eles nunca se fizeram a respeito de instituições sociais, por exemplo, naqueles primeiros projetos que eu trabalhei, ou da importância, do porquê que é importante as pessoas participar de uma ação coletiva, por exemplo. Isso é uma coisa que eu estou vendo agora, inclusive, bastante nas atividades das aulas. Eu tenho trabalhado mais esse tipo de coisa, assim. Por quê? Porque eu vi no projeto que isso chamou a atenção de alguns alunos a respeito disso. Questões a respeito de metodologia mesmo, como eu posso fazer pergunta, como eu posso formular uma pergunta para uma pessoa. Coisas, às vezes, que parecem muito banais, assim, para eles não são questões banais. Aí, quando a gente começa a trabalhar com eles e ver a forma como eles interagem no começo do projeto com as pessoas externas e como eles interagem no final do processo, tu vê um salto de qualidade muito grande, assim, na forma como eles acabam interagindo com as pessoas externas do campus e até mesmo com a gente. Muitas vezes eles vêm no final dos projetos e, professor, eu gostaria de estudar mais isso aqui. Daí tu fica, opa, sabe, tipo, é uma coisa que muitas vezes não ocorre com a gente. Então, nesse sentido que eu digo que parece que amplia os horizontes deles, né? Eles passam a visualizar outras coisas, ou visualizar as coisas de uma forma um pouco diferente, mas sempre ampliando aquilo que eles têm na visada deles e que pode ser alcançado por eles, assim. Eu acho que esse é o principal aspecto do envolvimento dos estudantes nos projetos de pesquisa e extensão. No Saraula, por exemplo, muitos alunos nunca tinham se apresentado em público, mas eu peguei e levei todo mundo para o palco na apresentação da festa junina, palco cheio de luzes, fumaça e coisa e tal. Eu garanto, muitos deles nunca mais vão pisar num lugar desse, mas pelo menos eles tiveram essa possibilidade, essa experiência de
de fazer algo que é diferente assim no cotidiano deles. E isso acaba trazendo novas possibilidades e novas formas de ver as coisas, né? E sentir as coisas também. Certo. Matheus, assim, tu comentou sobre o teu primeiro projeto da dificuldade em conseguir dados, né? Eu creio que esse seja um problema no âmbito geral na academia brasileira, mas ciências humanas parece que isso é mais assustador, né? Sim. Qual é, além dessa dificuldade de conseguir dados, assim, numa perspectiva bem ampla, qual que é a tua percepção sobre as pesquisas de ciências sociais de maneira geral no Brasil hoje? Como que você consegue fazer uma breve análise sobre isso? Porque, assim, você demonstrou claramente que tem uma preocupação epistemológica, né? Que a formação, em todo momento, o teu objeto de pesquisa foi nesse sentido, mas que, ao mesmo tempo, tem essa curiosidade, a partir dos seus projetos institucionais, que levam para analisar essa realidade que você se encontra, no caso, na trifronteira, né, entre aspas, nesse local, nesse locus do campus de Barracão. Como que você percebe as ciências sociais hoje, nessas discussões, né? Eu estava até conversando com o professor Fernando a respeito desse problema que eu tive nessa primeira pesquisa, e ele também está tendo o mesmo problema em outras instituições. Aí vai igrejas, vai em outras instituições ali que ele está tendo problemas de coleta de dados. O que eu acho que é muito mais complicado fazer ciências sociais, trabalhar com pesquisa em ciências sociais, ciências humanas de forma mais ampla, né, em cidades menores, em municípios menores. Eu não sei se as pessoas estão desacostumadas a esse contato com a academia, com pesquisa acadêmica. Eu não sei o que faz, qual é a dificuldade, o que elas não... O que faz elas ter essa trava para possibilitar que a gente tenha acesso a dados que são dados públicos? A gente não está pedindo para saber se... o que o candidato a prefeito comprou no último ano, eu quero ver os registros. Não é nada disso, assim, a gente não está fazendo um levantamento desse tipo de coisa. Eu simplesmente queria dados a respeito das associações de moradores. Me parece que não é algo que vai prejudicar ninguém, a princípio, né? Mas eu acredito que nas cidades do interior, fora das capitais, aqui, N cidades, né, apresentam uma dificuldade maior para as ciências humanas, nesse sentido de coletar dados, até mesmo às vezes os registros são muito menos precisos do que são feitos numa capital, por exemplo. Eu acho que esse tipo de coisa acaba atrapalhando bastante, dificultando bastante as pesquisas, buscando dados, né, nas pesquisas de campo, nas disciplinas das humanas. Tanto que, tirando algumas exceções, como, por exemplo, acho que a professora Ferrari, não me lembro o nome dela, Maria Ferrari, eu acho que estudou bastante aqui essa região da fronteira, ela conseguiu bastante coisa, né? Tirando alguns dados dela e de um ou outro pensador, ou um outro professor, pesquisador, né? A gente tem muito pouco dado para trabalhar em muitos locais. E às vezes a gente tem que buscar esses dados in loco, por exemplo, buscar nos registros da sacristia, buscar nos registros dos cartórios, só que muitas vezes a gente não consegue ter acesso. Eu não entendo ainda muito bem por quê, mas me parece que há esse desconhecimento do que é o trabalho acadêmico, do que é o trabalho científico, assim. Me parece que isso é um problema bastante difícil, assim, de ser resolvido quando a gente trabalha com esse tipo de coisa. Talvez um certo nível de falta, talvez, de impessoalidade, né? Sim. Tratar como se fosse o vizinho, como se fosse a instituição de casa, como se... Exato, aí falta a burocracia, né? Tipo, é uma instituição burocrática, um cartório é uma instituição burocrática. Tu vai ali...
O professor Marcos escreveu antes no chat. Muito bom escutar o professor Matheus. Estávamos no processo de implementação do campus e ao longo desse período muitos foram os desafios. Recordo as dificuldades para o desenvolvimento dessa pesquisa do Matheus, inclusive porque pouco conhecíamos a realidade espacial local. A importância dessa pesquisa do Matheus, para além de fomentar a pesquisa entre os discentes, era conhecer a realidade social na qual o campus estava inserido. Então, acho que essa é uma dificuldade que todos passam da implantação de um campus e principalmente quando você chega novo na implantação de um campus. Nossa! Né? Como que você vê hoje, Matheus, essa tua experiência, né, digamos assim, como que você percebe hoje as atividades de pesquisa e extensão que você poderá vir a desenvolver, seja na remoção, a princípio a remoção ainda continua no Instituto, né? Sim, sim. Se você hoje consegue imaginar que as pesquisas têm uma tendência a continuar mais para o lado teórico, epistemológico, ou se você ainda vai continuar buscando esse viés um pouco mais dificultoso, especialmente para nós no interior, que é tentar uma pesquisa aplicada, né? No momento, eu estou com esse projeto Política na Escola, eu pretendo levar ele adiante, depois que a coisa normalizar um pouco, especialmente depois que passar esse período do RDE aí. Esse trabalho está sendo bastante teórico, só que ao mesmo tempo, um dos elementos desse trabalho é também coletar algumas informações in loco. De que forma? Não foi possível fazer isso ainda, por causa da pandemia, mas a ideia é, por exemplo, levar os alunos do projeto para assistir e conversar com vereadores, assistir sessões na Câmara de Vereadores, para eles entenderem como funciona o poder legislativo, entender os trâmites, como as coisas acontecem, o papel da ideologia dentro desses locais, como isso funciona, visualizar isso, observar isso. Então, mesmo nesse projeto, sendo um projeto essencialmente de pesquisa conceitual e de ideias, né, de modo geral, tem esse caráter prático assim também, que bom, a gente está estudando sobre como funciona principalmente o poder legislativo. Qual é o papel do poder legislativo? Beleza, a nível nacional funciona assim. Vamos dar uma olhada como funciona a nível local? Vamos lá para a Câmara de Vereadores e observar como os caras trabalham. Ver se eles estudar e verificar, ver qual a visão dos vereadores a respeito do seu próprio papel dentro dessa instituição, o que eles pensam que eles devem fazer. Esse tipo de coisa, sim, sabe? Mesmo assim, esse tipo de coisa ainda a gente consegue fazer porque é algo mais um trabalho de observação e talvez algum dado coletado através de uma conversa, de uma entrevista, alguma coisa assim, né? Agora, trabalhar com dados, ir lá no cartório, eu já não me vejo fazendo isso num prazo muito curto, não. Experiências não favoráveis, né, Matheus? Colegas, alguém quer me abrir o microfone? Gostaria de conversar com o Matheus, tirar alguma dúvida, alguma Vou fazer uma pergunta para o Matheus, Denison. Por favor, Marcos. Pode ser. Então, acho que assim, foi muito bom ouvir o Matheus, porque essa trajetória toda que da pesquisa do Matheus, grande parte dela eu acompanhei, e como o Denison leu ali que eu escrevi no chat, muito no início, né, nós estávamos chegando numa região que para todos nós ali que estivemos no processo de implementação do campus avançado Barracão, era uma realidade nova, né, espacial. Então, a preocupação, por exemplo, que eu via sempre no Matheus e do grupo, que era um grupo bem coeso que nós tínhamos no início, lá em 2015, era justamente de inserir os alunos nas pesquisas e, ao mesmo tempo, entender essa realidade socioespacial, né? E aí o Matheus coloca isso, né? Essas dificuldades. É que, claro, um dos objetivos dos institutos federais é justamente fomentar a pesquisa e extensão, né, em regiões extremamente remotas, né? O processo de interiorização que a gente teve, a terceira fase da rede federal, a proposta é essa, e não é à toa que das 33 cidades gêmeas aí que a gente tem no Brasil,
a gente já tem aí a implementação de campus em 13, né? Sendo que 12 são dessa última fase, e nós entramos nisso. Então, acho que para além de todas as dificuldades, a gente ainda tem mais essa questão local ali, de estar numa cidade gêmea, né? E aí, essas dificuldades que o Matheus encontrou ali e acabaram levando ele para uma pesquisa, para um projeto que foi o Saraula, que foi um projeto assim que eu considero, e eu acho que tu tá certo em te orgulhar dele, Matheus. Ele revolucionou o campus, né? Porque ele trouxe os alunos para dentro da instituição para um olhar não simplesmente teórico, né? Mas para um olhar assim, olha, pode ser muito prazeroso fazer pesquisa. Então, isso trouxe, a gente viu os alunos assim com uma alegria no desenvolvimento daquela pesquisa. E, ao mesmo tempo, aproximou o campus mais ainda, ou talvez tenha reaproximado o campus, porque logo no início, na implementação do campus, a gente era muito próximo da comunidade. E foi algo que depois se perdeu, né, por diversos motivos, que não vem ao caso. E o projeto do Matheus do Saraula fez o campus se reaproximar da comunidade, né? Então, me lembro que a gente participou da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência no Colégio Irineu, a gente foi no Colégio Dr. Mário, e aí talvez, e aí agora vai minha pergunta para o Matheus, né? Talvez ali a comunidade passou a entender o que é um projeto de pesquisa, passou a entender a dimensão, para além de uma dimensão educacional, de pesquisa, de extensão, de um campus, que era também uma dimensão social, de fomentar a cultura, né, dentro daquela comunidade. Uhum. Então, esse projeto do Matheus, de novo, eu acho que ele foi um marco, né? Eu vejo hoje, mesmo com a experiência que eu tenho em outros campos, eu vejo hoje que foi um marco na instituição, no campus, né? Porque fez essa reaproximação. A pergunta para o Matheus é a seguinte: o quanto o primeiro projeto te contribuiu e te fez pensar para que tu construísse depois o Saraula, né? O quanto o primeiro projeto te fez entender essa comunidade para emergir esse projeto do Saraula? Cara, como é que eu vou responder isso, bicho? Deixa eu pensar um pouco. Assim, cara, tipo, a minha motivação principal foi extremamente pessoal e egoísta, assim, isso eu tenho que deixar bem claro. Eu não estava passando por uma fase muito boa e estava tentando encontrar uma forma de reencontrar prazer em ir para o trabalho. Foi algo extremamente egoísta, assim, que motivou principalmente o Sarau. Ao mesmo tempo que tinha essa motivação egoísta, eu também observava que faltava no campus um espaço no qual o pessoal, gurizadas e todos os alunos ali que quisessem participar, faltava um espaço, digamos assim, de extravasar, digamos assim. Faltava um espaço de alegria, digamos assim, um espaço para fazer coisas que a gente gosta, conversar sobre algo e ao mesmo tempo não ser meramente algo, como é que eu posso usar a palavra? Que fosse algo que também a gente pudesse utilizar para a nossa vida acadêmica e estudantil ali, né? E o Sarau, ele surgiu, na verdade, ele surgiu dessas duas coisas, dessa observação da falta desse espaço e também da minha motivação pessoal. Agora, o quanto meus primeiros projetos ajudaram foi para mim, assim, Marcos, foi mais na questão do conhecimento mais geográfico da cidade. Saber onde tem escolas, onde a gente poderia levar o projeto, por exemplo. Ou, às vezes, determinadas pessoas acabaram conhecendo o projeto e lembravam, esse professor fez a pesquisa lá comigo, lá no posto de saúde, ele levou as meninas lá para fazer a pesquisa comigo, mas não teve uma influência assim direta. A influência foi mais essa questão
essa motivação egoísta minha, ao mesmo tempo dessa observação, dessa falta desse espaço para música ali, que a gente sempre via, né? O pessoal com violão no colégio, mas não parecia que faltava um elemento para organizar aquilo ali, transformar aquilo em algo que pudesse projetar o campus para a comunidade, para projetar, às vezes projetar até o anseio deles de... Muitos deles eu garanto que gostariam de subir num palco e tocar, sabe? Tipo, eu acho que muitos deles tinham isso, Tanto que tem o Marcos, que ficou no projeto do início ao fim, hoje ele está tocando numa banda, numa bandinha. Então eles já tinham, alguns deles já têm esse anseio, mas muitas vezes falta ter essa organização e esse pontapé inicial, né, vamos falar assim, para que eles possam fazer. Mas não sei se eu falei, se eu respondi a tua pergunta ou não, mas a princípio não teve muita relação com aqueles primeiros projetos, não, Marcos. Matheus, se tu quiser fechar só a apresentação, o teu quadro da apresentação, que ela está dividindo a tela contigo. Cara, eu achei que eu tinha fechado já isso aqui, cara. Não tem problema, não. Tem mais duas colocações. Tem um comentário da professora Poliana Sela e tem uma pergunta do professor Fábio, tá? O comentário da professora Poliana, ela diz: é interessante ver que em uma cidade do interior há dificuldade em relação aos dados, mas maior facilidade em relação a levar os alunos na Câmara de Vereadores. No caso, eu ainda não levei os alunos, não sei como é que vai ser a reação dos vereadores quando eu entrar lá com 8 alunos para eles verem a sessão na Câmara de Vereadores, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Não sei se vai ser fácil também, né? Porque eu acho que, se bem que talvez eles vejam isso como tá trazendo os jovens, vamos tentar cooptar esses jovens para, sei lá, entendeu? Conseguir voto, não sei. Isso. A professora Poliana também comentou que amou o projeto Saraula. E é assim, nós temos então, estamos finalizando até 20 horas e 5 minutos, então a pergunta do professor Fábio. O projeto Política na Escola teve alguma manifestação pelo público externo à instituição? Tendo em vista a política nacional, você notou alguma manifestação ácida em relação ao seu conteúdo? Ainda não, Fábio. Ainda não, até porque o alcance, a gente não teve muito alcance ainda. Por mais que eu peça para os alunos compartilhar o conteúdo, leve os conteúdos, eu disse para eles, olha só, gente, se tem gente que utiliza grupo de WhatsApp para difundir um monte de bobagem por aí, peguem isso aqui e mandem para o grupo do WhatsApp da família de vocês, compartilhem no Facebook, compartilhem tudo que é rede que vocês estão utilizando. Mas, mesmo assim, muitos alunos não compartilham. Então, o próprio fato de tentativa de compartilhar e fazer esse conteúdo crescer, né, ter mais envolvimento, ainda a gente não teve essas respostas, Fábio. Eu já tentei compartilhar com gente de outros municípios, já joguei em grupo de família, já joguei em vários grupos diferentes, mas ainda não tive nenhuma resposta negativa. Eu já utilizei, inclusive, em respostas de mídias maiores, como o Globo, por exemplo, no qual a gente via pessoas falando que a culpa, na verdade, de tudo está dando errado agora é dos prefeitos e governadores, né? Tem essa discussão toda aí, mas num dos vídeos a gente mostra que não. Todas as esferas públicas ali são responsáveis pela saúde. Então não tem como, por exemplo, a esfera federal abrir mão e deixar só para as outras esferas. Então a gente tenta deixar isso bem claro num dos vídeos. E mesmo assim não tive ainda nenhuma resposta, digamos assim, ríspida, criticando o conteúdo. Nada disso ainda, Fábio. Ok. O professor Fábio comentou no chat também, maravilha, essa proposta de levar os estudantes para a sessão na Câmara está na pauta. Fazer isso aqui também, no caso Capanema, né? Uhum. Matheus, eu agradeço
muito pela sua contribuição, lhe parabenizo pelos seus projetos, todos são projetos fundamentais, acredito que, além de encaixar na política de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal, você traz uma contribuição para toda a sociedade, né? Em especial numa cidade do interior, com todas as dificuldades que tem de acesso, principalmente à cultura e à ciência, né? Então, meus parabéns. Fica grato, né, por poder ouvir e compartilhar esse momento com você. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando isso tudo. Que bom. Então, o nosso próximo encontro será sobre o tema de discussão, será astrobiologia, onde e por quê, reflexões epistemológicas sobre o ensino de uma nova ciência. Ele vai ocorrer no dia 22/10, às 19 horas, certo? A apresentação vai ser do professor doutor Denis Eduardo Peixoto, do SESI de Brota, São Paulo, e o mediador vai ser o professor doutor Lucas Wolff, do IFC de Concórdia, Santa Catarina. Vamos tirar uma foto, todos que puderem abrir a câmera, né, por gentileza, para guardar para a posteridade. Fábio, printa aí, Fábio. Vou deixar que eu vou printar aqui, né? Então tá bom, vou ver se a gente pega aqui o pessoal. Vamos ver aqui se pegou. Eu vou tirar mais uma aqui. Obrigado, gente. Foi muito bom, viu? Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite, valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.